Graça e paz, povos de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Iniciando mais um momento da leitura da palavra do Senhor Jesus. Aleluia. E hoje nós vamos estar meditando nos capítulos 7, 8 e 9 do primeiro livro de Crônicas e João, capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 44. Iniciamos a nossa leitura capítulo 7 do primeiro livro de Crônicas, aleluia, das Crônicas, louvado seja o nome do Senhor. Os descendentes de Isacar. Isacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Zigron. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamaí, Ibizão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá. Foram soldados famosos no tempo do rei Davi. Os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Isarias. Isarias e os seus 4 filhos, Mical, Obadias, Joel, Isias, foram todos chefes de família. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de toda a família da tribo de Isacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Os descendentes de Benjamim e de Dan. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bereque e Jediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Iolenai, Ori, Jerimote, Abias, Anatote e Alamete. Na lista dos seus descendentes, na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediel foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos. Jeus, Benjamim, Eude, Kená, Zetã, Tassis e Azia. Eles foram chefes de família do seu grupo de família e foram soldados famosos entre os seus descendentes. Havia 17.200 capazes para o serviço militar. Subim e Ubi também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzi. Os descendentes de Naphtali. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jessé e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Os descendentes de Manassés. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Arizel e Maquim. Maquim foi pai de Gileade. Maquim arranjou uma mulher para Upi e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maaca. O segundo filho de Maquim se chamava Zelofiade. Ele só teve filhas. Maaca, a mulher de Maquim, teve 2 filhos, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulã e Raquém. Ulã foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Maquim e netos de Manassés. Amalote, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Sinquém, Lique e Ainiã, os descendentes de Efraim. Efraim foi pai de Sutela, Sutela foi pai de Berebe, Berebe foi pai
de Tabate. Tabate foi pai de Eleada, e Eleada foi pai de Taate. Taate foi pai de Zabade, e Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de 2 filhos, além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eliade, e foram mortos quando estavam a roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, seu pai, chorou por ele muitos dias, e os irmãos dele foram consolar. Depois ele teve relações com a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lugar. Efraim foi pai de uma filha chamada Será, e ela construiu as cidades de Bet-Oron de Bet-Oron de baixo, Bet-Oron de cima e Uzé Será. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezeve, Rezeve foi pai de Telá, e Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladã, Ladã foi pai de Amiúde, e Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num, e Num foi pai de Josué. O território que eles receberam, onde ficaram morando, incluía Betel e as cidades que ficavam ao redor ao seu redor, indo na direção leste até Naarã, na direção oeste até Jezé, e as cidades que ficavam ao seu redor desse território também fazia parte de Siquém e Ai, e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Tanak, Megido e Dor e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. Os descendentes de Azé, são estes os descendentes de Azé. Ele foi pai de 4 filhos, Ina, Isva, Isvi, Berias e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Eber, Maquiel. Maquiel fundou a cidade de Bizavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somé e Hortã, e uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Binal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeúba e Arã. Otã, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Jossa, Irma, Celes e Amal. Os descendentes de Zorfa foram Sua, Anefé, Sual, Beri, Ingra, Bezé, Ode, Sama, Silza, Itran e Beera. Os descendentes de Jefté foram Jefoné, Pisba e Ara. Os descendentes de Ufla foram Ará, Aniel e Ísia. Todos estes foram os descendentes de Azer. Eles foram chefe de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Azé havia 26 mil homens capazes para o serviço militar. Os descendentes de Benjamim. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes, por ordem de idade: Belá, Asbel, Ará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Ada, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aioá, Gera, Zefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e morar em Naate. Gera, o pai de Uzá, e Aiude foi o chefe nessa mudança. Saíram e Saiarim se divorciou das suas mulheres, que se chamava Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estavam morando na terra de Moabe, ele casou com Erges e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Mesa, Malcã, Jeus, Saquis e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de família. Saíram Saiarim também teve 2 filhos com a sua mulher, Uzi. Os nomes dele era Abitude e Epau.
Erpal foi pai de 3 filhos, Herber, Mizan e Semede. Semede construiu a cidade de Ono e Lode os povoados que ficaram ao seu redor. Os descendentes de Benjamim, Engate e Aijalon. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Bearias estava Aiô, Sazaque, Jeromete, Zebadias, Arabe, Éder, Micael, Ispa e Joá. Os descendentes de Benjamim em Jerusalém. Entre os descendentes de Epau estava Zedabias, Mesulã, Ziqué, Ebe, Ismael, Isias e Jobabe. Entre os descendentes de Simeei estava Jaquim, Zicre, Zabide, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sincrate. Entre os descendentes de Sazaque estava Espã, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antontias, Ifidéias e Penuel. Entre os descendentes de Gerão estavam Sanzere, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Sicri. Estes foram os primeiros chefes de família que moraram em Jerusalém e os seus principais descendentes. Os descendentes de Benjamim em Gibeão e Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca e o seu filho mais velho Abidom. Os seus outros filhos foram Zu, Quis, Baal, Né, Nadab, Gedom, Aiô, Zequé e Miclote, o pai de Simieia. Os descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de família. A família do rei Saul. Né foi pai de Quis, Quis foi pai do rei Saul, Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Abinadab, Abinadab e Esbal. Jonas foi pai de Meribaal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Joiada, e Joiada foi pai de 3 filhos, Alamete, Asmavete e Ziri. Ziri foi pai de Mosa. Mosa foi pai de Beneia. Beneia foi pai de Rafa. Rafa foi o pai de Eleasa. Eleasa foi o pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Azicrã, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azael, foi pai de 3 filhos, Ulão, Jeús, Elifelete. Os 3 filhos de Ulão foram famosos soldados, atiradores de flecha. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros das tribos de Benjamim. Capítulo 9 do primeiro livro de Crônicas. Os que voltaram do cativeiro. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel, de acordo com suas famílias. Isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia, como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo dos sacerdotes, levitas e servidores do templo, pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Uri. Entre os seus antepassados estava Iri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeú. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim:
Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Azenuá. Ibéias, Ibinéias, filho de Gerão, Eliar, filho de Uz, neto de Micre, Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibinijas, 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de família. Irmãos, eita, nome difícil. Glória a Deus e aleluia. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Jeorabe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Uquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tretaneto de Aitube. Adaías, filho de Jorão, neto de Passu e bisneto de Malquias. Massai, filho de Adiel, neto de Zera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tretaneto de Imê. Havia 1.770 sacerdotes que eram chefe de família. Eles estavam separados para fazer todos os trabalhos do templo. Os levitas que moravam em Jerusalém. Morava em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Azube, neto de Azicrã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de famílias de Merari, Baquebá, Eres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas terras que pertencia à cidade de Netofoa. As guardas do templo que morava em Jerusalém. Morava em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Zan, Acube, Talmon, Iamã, Salum era o chefe dele. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de família têm sido guardas do portão do rei, que fica ao lado leste do templo. Antigamente, eles eram como os guardas dos portões do acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebizaf, e também os seus parentes de grupos de famílias de Corá, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Elezer, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guarda dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde morava. O rei Davi e o profeta Samuel é quem havia colocado os antepassados dele nesses cargos de confiança. Ele e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados, que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os quatro guarda-chefes eram levitas e era responsável por seu trabalho, e também vigiava os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-los e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles contavam quando eram levados e quando era devolvido. Também havia levitas encarregados
dos outros objetos sagrados, e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas o sacerdote é que tinha a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matatias, que era filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levita eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, e de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados, eles eram os líderes que moravam em Jerusalém, os antepassados e os descendentes do rei Saul. Jefiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca, o seu filho mais velho se chamava Abidom, e os outros eram Zu, Quis, Baal, Né, Nadab, Gedor, Aion, Zacarias e Miclote. Miclote foi o pai de Simeia, e os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de família. Né foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi pai de Meribaal, e Meribaal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acaz. Acaz foi pai de Jaré, e Jaeré foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete, Zingri, Ziri foi pai de Mosa. Mosa foi pai de Beneia. Beneia foi pai de Refaías, e Refaía foi pai de Eleasa, e Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Aricã, Bocrum, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Louvado seja o nome de Jesus. Fizemos a leitura nos capítulos do livro de 1 Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para João, capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 24. João 6, do 22 ao 44. Perdão, queridos. Aleluia, do 2 ao 40, do versículo 22 ao 44, que diz assim: Aleluia. No dia seguinte, o povo procura Jesus. No dia seguinte, a multidão que estava do lado leste do lago viu que ali havia um barco pequeno e sabia que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, os outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido o pão, depois o Senhor Jesus ter dado graça. Quando viram que Jesus e seus discípulos não estavam ali, subiram no barco e saíram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Jesus, o pão da vida. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu prova de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. E eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como diz as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comer.
Jesus disse: Eu afirmo a vocês, isto é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o pão verdadeiro, pão do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá, aquele, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu, dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creram em mim, embora esteja me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade do que me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos que vêm o que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e no último dia eu ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Pare de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que foram trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. E essa foi a nossa leitura. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, em o nome de